Alô você, nosso seguidor, nosso querido seguidor, que nos prestigia com a sua audiência. Para você, mais um podcast Rogai por Nós, oferecimento do canal Lister Channel. Hoje trazemos mais um conteúdo rico, um conteúdo proveitoso, um conteúdo de qualidade para enriquecer a sua vida. Nós temos o nosso querido Carlos Bianchini, que divide conosco essa tela, valorizando e enriquecendo o nosso conteúdo. Bianchini, Tudo bem, Lister? beleza? Hoje vai ser uma beleza, hein? Porque Maravilha. é tremendamente, meus amigos e amigas, informante a situação. Porque é um assunto relevante e a forma de informar vai ser maravilhosa para que todos possamos compreender. Pois é, meu querido, isso tudo é um presente do nosso podcast para você, seguidor. E nós temos hoje um assunto relevante, como disse o nosso querido Bianchini, um assunto que mexe com a vida e com o cotidiano de todos nós. Segurança. Segurança sob o aspecto interno e sob o aspecto público. Então, nós trouxemos uma pessoa que tem MBA no assunto, uma pessoa muito querida por todos nós, e eu queria dar as boas-vindas a ela. André Cardoso, rogai por nós. Muito obrigado. Lister, olha, muito obrigado pelo convite do canal, obrigado também pelo podcast. Eu acho que hoje a gente vai ter muita informação para o seu seguidor, principalmente para os síndicos, profissionais, administradoras e, quem sabe, também as interações com segurança pública, privada. Eu acho que vai ser muito interessante, com muito conteúdo. Vamos lá. Muito bem, André. Vamos Muito bem. nós. Nós é que agradecemos o privilégio de ter a sua presença aqui. Eu vou explicar para vocês qual é o tema dessa entrevista. É o impacto da tecnologia na segurança das nossas famílias, nos grandes, pequenos e médios condomínios da nossa cidade. E eu queria passar para o nosso querido Carlos Bianchini, jornalista, apresentador, um homem de qualidade, e eu repito aquilo que sempre falo, irretocável. Bianchini, é com você. André Cardoso, que prazer, hein? Estamos aí. A situação da esfera, a esfera é Esfera Security Solution. Solutions. É justamente solução em condomínios. Exatamente, em segurança, no modo geral, né? Sim, E esse nome, Security Solution, hoje a gente usa Esfera Solution, porque as soluções que a Esfera engloba dentro do portfólio dela são diversas. Mas eu poderia resumir tudo isso dizendo o seguinte: hoje a nossa empresa é uma empresa para cuidar de pessoas, né? Então, apesar da gente usar a tecnologia a exaustão, né, a gente utiliza a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o perfeito. ponto principal do tema do que a gente vai conversar aí. Certo. E agora, Lister, o importante da situação da esfera é que a segurança dos moradores em condomínio é uma coisa muito importante e a esfera vai trazer soluções verdadeiramente. Sim, Bianchini, e você tocou num ponto sensível, porque quando você fala em segurança, nós estamos falando das nossas famílias, da convivência, do nosso cotidiano. Você já tem o problema da segurança pública, que é um Verdade. problema grave e que perde o controle. É verdade. Realmente fica fora da nossa curva. Mas, André, em relação a isso que o Bianchini tocou, a segurança, que para mim é o ponto mais sensível, eu queria fazer uma pergunta a você. Qual é o alinhamento da segurança interna dos condomínios, o impacto que esse reconhecimento facial que a sua empresa traz com muita qualidade, qual é o impacto que isso tem no cotidiano do condomínio, mas, simultaneamente, a questão da segurança pública? Então, existem os dados que o condomínio vai conseguir colher, né, as informações que vão ser estruturadas, que vão ser absorvidas pela tecnologia. Vou dar um exemplo, né? Você imagina a questão do CFTV, né, que são as câmeras dentro do condomínio. Nessas câmeras do condomínio, elas estão sendo registradas as imagens de tudo que ocorre lá. Você imagina, por exemplo, disponibilizar algumas câmeras para a área externa do seu condomínio, né? E essa disponibilidade dessas imagens está pronta e apta a ser acessada pela segurança pública, né? Por exemplo, um delegado de polícia que precisa ver uma ocorrência em frente à rua. Ele não mais precisa conversar com o condomínio ou solicitar formalmente ao condomínio que ele envie essas imagens. Se essas imagens já estão em nuvem, gravadas na internet, disponíveis para a área pública, isso auxilia muito bem. Existem exemplos, inclusive, muito bons aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de uma empresa chamada Gabriel. Essa empresa, ela tem mais de 5.000 câmeras espalhadas hoje em grandes condomínios, em pequenos condomínios, em ruas, em lojas,
que auxiliam, dentro do contexto geral de observação de um determinado espaço, a segurança pública a solicitar essas informações e solucionar crimes. Então você imagina que um assaltante rodou um quarteirão inteiro. Se ele tem uma câmera em cada um desses prédios, e cada um desses prédios contribuiu para ter essa câmera com olhar externo, isso facilita a vida das autoridades públicas em solucionar esse tipo de caso. Isso é muito interessante. É aquele marginal que ataca aqui, daqui a pouco na outra rua, em seguida na outra. Exato. Há a forma de fazer uma rede. Exato. Isso é um bom uso da tecnologia olhando pelo lado externo. Né? Essas câmeras, necessariamente em meio público, elas podem gravar o meio público sem dificuldade nenhuma, sem que eu tenha um problema da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque a gente está em meio público. Então, a lei geral, ela protege esse tipo de informação. Agora, Lister, seria bom que o André pudesse informar a todos aonde entra a esfera em relação aos porteiros, né? Não é? Sim, não é, André? claro, claro. Não há um antagonismo, né? Não, há... muito pelo contrário, muito pelo contrário. A tecnologia, muitas vezes o pessoal pensa assim, vou fazer uma portaria remota no meu condomínio, vou tirar todas as pessoas dali do meu condomínio e vou entregar para uma empresa externa que está conectada na internet para controlar os meus portões. Isso funciona muito bem em condomínios muito pequenos, né, que tem um orçamento muito reduzido e precisa racionalizar custos com o pessoal. Isso funciona muito bem, mas tem seus prós e contras como qualquer tecnologia. Nos grandes condomínios, o que a gente faz é centralizar dentro de uma sala de controle, no próprio condomínio. no próprio condomínio, Que beleza. Sim. que é a melhor solução, que essa sala de controle, ela não só cuide das questões de portaria ou das questões triviais do dia a dia, do controle de acesso, mas ela começa a cuidar das pessoas também. Então você imagina que você tem uma pessoa que tem uma queda no meio do condomínio. Na atenção de uma sala de controle, ela vai automaticamente acionar a brigada e a brigada vai lá atender essa pessoa. Você tem uma discussão dentro de um elevador. Tempo real. Em tempo real. Então, as operações, a esfera tem apostado muito num processo que é a operação em primeiro lugar dentro dos condomínios. Então, vamos imaginar isso como um corpo humano. Sim. Né? E você imagina que você tem aí os ossos, as veias, as artérias, os olhos. Cada uma dessas coisas eu poderia representar como um sistema de segurança eletrônica. Os olhos, as câmeras, a espinha dorsal, os cabos de rede. Né? Então, o que falta, então, numa operação dessa? O cérebro. Então, a gente começa em grandes condomínios, conversando com eles, dizendo assim, quem está operando toda a tecnologia implantada? Você chega em condomínios que já tem tudo de melhor da tecnologia, mas não tem ninguém usando de fato. Isso tem que gerar informação, gerar indicadores, gerar processos, auxiliar a administração com dados, auxiliar os condôminos nas operações diárias. Olha, tem condomínios que hoje a esfera opera, que até educação em adolescentes a gente opera. Por quê? Porque a gente consegue detectar os problemas que acontecem entre os adolescentes, fazer os relatórios de informação para a administração convoca os pais, mostra os cenários e melhora todo o processo. Então você cria uma harmonização. Não vou longe. Contratos de prestação de serviço. Às vezes me perguntam assim, mas André, a esfera vai pegar vários contratos e efetivamente os outros contratos vão ser prejudicados. Muito pelo contrário, a gente começa a auditar a qualidade dos outros contratos. Então, por exemplo, contratos de segurança, a gente consegue interagir da sala de controle com o pessoal da segurança. Por exemplo, Sim. controlando se a ronda foi bem feita. O pessoal da limpeza, se a limpeza foi bem adequada. Qual é a empresa prestadora de serviço que não gostaria de ter uma auditoria gratuita dos seus próprios serviços dentro do condomínio? Isso fica mais leve. A administração consegue, com esses dados, mostrar que a qualidade está caindo para essa empresa. E o dono dessa empresa, claramente, prontamente, irá se aprimorar. Claro. Mas, Então André, você evita a rotatividade de empresas dentro do processo. Sim. Tudo com esse núcleo de observação, Sim. ajudando a todos dentro desse contexto. Agora, essa é a missão da esfera. Esses são funcionários da esfera, Sim, dentro daquela onde a central. esfera se localiza? Ela se localiza num espaço geralmente morto, que é Uhum. dentro da sala de controle, para Sim. controlar absolutamente todas essas atividades, qualificar a informação e entregar a quem de direito. Uhum. Então, a gente não atrapalha nenhum dos segmentos. A gente entra para preencher um espaço vazio, que atualmente é entendido como operador de CFTV.
E, na Uhum. verdade, a gente substitui o operador de CFTV para Uhum. o cara que gera dados e informação para todos esses ativos, síndicos, administradores, contratos e moradores. E A por que gente unifica e eles. por que isso é importante na minha visão, André? Porque veja bem, Bianchini, hoje você tem um porteiro que olha dezenas de imagens numa tela de monitor, isso é Verdade, absolutamente impossível, verdade. ele não pode se coçar, e existe uma coisa que se usa muito na polícia, que chama o fato relevante naquele momento, que é o elemento surpresa. E esse elemento surpresa é exatamente na hora que o porteiro está cochilando, né? É Então, verdade. é difícil. Outra questão que eu queria colocar para você com muita propriedade é a questão dos grandes condomínios que a gente está se referindo. A sua Verdade. empresa tem um portfólio muito bonito e está presente em grandes condomínios. No entanto, eu gostaria que você se referisse aos médios condomínios e pequenos, por quê? Porque o conceito de caro é muito relativo. É Caro verdade. é aquilo que não funciona, né, Bianchini? É Perfeito. verdade. O que É adianta isso você mesmo. ter uma geladeira que não gela? É, É Exatamente. bonita, mas não cumpre o seu Essa é papel. bem cara. Sai É. bem Bem cara. cara. O ventilador que não ventila. Então, eu queria que você falasse dessa questão da relação custo-benefício desse sistema que é moderno e quem não acompanha as transformações do mundo está fora do mercado. Esse impacto que tem, por exemplo, a questão de que o porteiro, daqui a pouco, bem, ele pode até entrar na justiça invocando um desvio de função, né? É. Porque ou ele é Acúmulo. porteiro, acúmulo de Acúmulo, função. É verdade. é isso mesmo. Ah, olha, o que Eu a era gente segurança, eu era porteiro, eu era, né, eu vigiava o imagina, portão. barba, E- cabelo e bigode. É, é. Não, o que eu acho é assim, a tecnologia em si, ela, quando você chega num condomínio médio ou um condomínio pequeno, você vê claramente aqueles personagens ali, né? Você vê o cara que cuida do CFTV, o cara que cuida da rede, o cara que cuida do portão. Então você vê vários É subcontratinhos verdade. com pessoas diferentes, empresas diferentes e que só geram ruído e problema para quem administra. Então, na verdade, a quem interessa ser assim os sistemas? A essas empresas, É. que efetivamente não estão contribuindo com nada com relação à administração. Então, a nossa sugestão é mudar o escopo de contratação e simplesmente contratar o objeto da seguinte forma: empresa que preste informações à administração e gere dados que possam ser utilizados para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Do grupo. Excelente. Quando Isso. você pega uma pessoa que só faz CFTV e lê isso, ela não passa nem na porta. Porque isso Uhum. não é o negócio dele. O negócio Sim. dele é trocar a câmerazinha, passar o caminho. Ele não quer saber o que você vai fazer com aquilo. Isso é um problema seu. É. Então a esfera começou a pegar esse problema para a esfera. A gente Uhum. entra nos locais fazendo isso. Em médios e pequenos condomínios, qual é a ideia? A ideia é você manter esse nível de qualidade com uma operação centralizada pela esfera. O Perfeito. cara não pode ter a sala dentro do condomínio porque é caro, mas eu posso ter uma sala da esfera atendendo a 3, 4 condomínios com a mesma qualidade, dividindo a conta para esses pequenos condomínios. Isso é possível, é o que o pessoal chama hoje de portaria remota, mas a esfera não gosta de falar dessa forma. Eu quero cuidar das pessoas da mesma forma, não só para abrir uma porta e fechar. Eu quero cuidar das coisas que estão acontecendo. Eu quero ver a automação do que tem numa caixa d'água, numa bomba de recalque. Eu quero pegar essas informações e ajudar o síndico e o administrador no uso diário da tecnologia. E fica gravando ininterruptamente ou não? Não, aí é O que é a para- parte bacana, né? Você não precisa gravar imagens ininterruptamente, a não Sim. ser que sejam imagens tipo arruamento. Na rua você pode deixar direto, porque sempre vai haver movimento na rua. Uhum. Agora, por exemplo, na casa de bomba, não tem sentido você botar a gravação para ocupar disco, ocupar tempo, né? Uhum. Até é bom você gravar por movimento, porque na hora que você vai tirar um relatório de quantas vezes alguém acessou aquela casa de bomba ou uma casa de máquinas no elevador, você já tem o relatório apenas de onde houve movimento. Isso é muito bom para controlar contratos, né? Então, por exemplo, você tem um contrato de elevadores, né? Uhum. E você quer tirar um relatório do mês inteiro das atividades do cara que faz manutenção de elevadores. Sim. Basta você ter uma câmera com detecção de movimento na casa de máquina dos elevadores. Cada vez que ele chegar, Aí você vai marca. saber você vai saber pelo controle de acesso que horas ele entrou, Uhum. pela câmera de detecção do movimento, quanto tempo ele ficou lá na casa de máquina e a hora que ele saiu. Isso é muito bom para você não precisar acreditar na ordem de Que serviço beleza, hein? desse prestador de serviço. Isso mesmo. Você sabe exatamente quanto tempo ele trabalhou. Às vezes esse indivíduo fica lá 4 horas dentro do condomínio, não fazendo absolutamente nada, e 15 minutos na casa de máquina para consertar.
Mas aí o que que você faz? Não é culpa do dono da empresa da manutenção do elevador. Você chama ele e diz: olha, esse seu técnico está agindo dessa forma. E ele vai melhorar. Então, esse sentido de colaborar com as empresas que a gente encontra nos condomínios, para elas serem melhores, é a melhor forma de você se manter e evoluir nos processos. Mas, A André, esfera é a interface entre isso no tudo. meu tempo de garoto, tinha um relógio que marcava Bianchini, furava, o vigia era obrigado a ir nos locais. Cartão perfurado. Mas o nome era caguete. É, O que o caguetava? Agora, André, uma verdade. pergunta que eu acho extremamente importante para o nosso seguidor, Claro. que já começa a mandar perguntas. É a questão da ligação com os dados da polícia. Por exemplo, se entrar um entregador que eventualmente esteja um mandado de prisão, o sistema pode ser interligado com Em isso? todos os dados que são liberados pela internet, os sistemas atuais de controle de acesso, né, que nós utilizamos alguns deles, são de mercado, eles já conseguem acessar essas Já informações. contemplam Por isso, né? exemplo, um banco nacional de veículos roubados. Isso é um banco nacional que está livre na internet, qualquer um pode acessar. Ações e mandatos judiciais, ações judiciais, tudo isso são cruzamento de dados. Então vamos imaginar que eu sou entregador de pizza e efetivamente botei o meu CPF para me identificar e minha foto. Maravilha, o sistema, se habilitado, ele pode trazer aquela informação que está disponível na internet e mostrar, essa pessoa tem um mandato de prisão, é procurado pela justiça ou está devendo alguma coisa. Mas é uma informação sensível. Né? Então aí a gente cai naquela história da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então é muito importante que os síndicos, os administradores, as empresas administradoras entendam os seus limites de utilizar as informações dos condôminos Uhum. dentro É. dessa estrutura da Lei Geral de Proteção É de uma Dados. base Isso é legal para importante. tudo isso. Claro, claro. Sim. Então a esfera, o que que a esfera fez? Ela formou todos os funcionários em Lei Geral de Proteção de Dados. Óbvio que tiveram coisas curiosas. Por exemplo, a gente não sabia que, por exemplo, um síndico, não era recomendável que um síndico tivesse no seu celular o acesso às imagens em tempo real. A gente não sabia disso. A gente teve que orientar todos os síndicos a retirar os programas de acesso em tempo real das É imagens. isso. Então, por quê? Porque É porque o isso... celular pode ser furtado Pois é, não... ou nem- extraviado. até as informações sensíveis ali estruturadas. Ou seja, um síndico tem que saber que para dar uma informação sensível, ele tem que ter um mandato judicial para Uhum. efetivamente informar isso. Uhum. Então, esses detalhes e vários outros milhares de detalhes são importantes. A cultura dos síndicos e administradores terem hoje. O uso da tecnologia é fantástico, mas o problema é que tem regras, né? Pois E é. essas regras têm que ser respeitadas. Verdade. Como nasceu a esfera? Posso Isso perguntar? aí, como nasceu a Como esfera. nasceu a esfera? Pois Está é. no meu coração isso aí. porque Eu vou até tem numa que- coisa interessante. Por que esfera, né? Por que É. esfera? É o que A es- inspirou esse nome, né, Pois Bianchini? é, a esfera, vocês estão vendo aí, são camadas, né? Vocês estão vendo que são camadas sim. aí? Então, mas essas camadas, se só isoladas, vamos dizer que cada camada dessa fosse um sistema de segurança, né? CFTV, controle de acesso, interfonia, cada camada dessa. O que que elas efetivamente trazem para você? Quase nada. Então a esfera Distintamente, como quase usar nada. isso É. tudo. Isso tudo agregado, integrado, é realmente o resultado do que a tecnologia vai trazer para você. Então, no final das contas, vamos esquecer um pouco as questões fantásticas da tecnologia e da inteligência artificial. Vamos começar a pensar um pouco mais como usar isso tudo a favor das pessoas. É só o que a esfera faz hoje. A única diferença do que a gente oferta para o mercado é que a gente olha a tecnologia como um commodity que não pode ocupar a mente do administrador e do síndico, e entrega para o administrador e o síndico o que eles precisam para trabalhar melhor. E mais do que isso, cuida dos condôminos como é o que eles contrataram, o que eles efetivamente precisam. Aquele, Esse é o aquele ponto. reconhecimento facial existe dentro da esfera. Claro, claro. Não é isso? Pô, reconhecimento facial, É Mas fantástico. pode ter o serviço sem ele. claro. Ou sempre com ele. Por que não? Olha, você pode ter veículos sendo identificados por tag, você Uhum. pode ter totens de reconhecimento facial, que a pessoa abre a porta do veículo. Você pode botar no seu celular o reconhecimento facial integrado com o controle de acesso. Você pode dar para o usuário do condomínio o controle de acesso de um condomínio de 1.200 unidades. Uhum. Ele pode convidar uma pessoa diretamente ou convidar um grupo de pessoas para fazer um jantar sem que efetivamente eu ocupe a portaria para isso.
Ele autonomamente, pelo softwarezinho do controle de acesso, Sim. ele manda os convites, as pessoas se registram e entram no condomínio naquela hora. E a parte bacana, ele recebe no celular, fulano acaba de chegar, fulano acaba de ir embora. Isso é Uhum. muito Puxa, importante. maravilhoso Lá no isso. prédio muito que eu moro já importante. tem. Chegou um Beleza, hein? Ah, entregador, beleza, hein? e Ó. aí aquela coisa de ter que botar pulseirinha, isso é Imagina, ultrapassado. não existe. Agora, André, o nosso seguidor Tem uma tá... turma que gosta da Sim, pulseirinha. da né? pulseirinha. Mas outros não gostam. Exatamente. Agora, Né? André, o nosso seguidor, o Bianchini tem uma qualidade para fazer algumas perguntas técnicas, mas o nosso seguidor, ele faz algumas perguntas capciosas. Ah, Eu bom. agradeço a você, seguidor, que está fazendo a pergunta. O nosso QR Code está aqui à disposição para que depois essas perguntas sejam respondidas pelo CEO da Esfera, André Cardoso, com a devida qualidade, com o devido tempo. Mas a pergunta que um seguidor fez e deixou aqui para nós foi a seguinte: essa questão de furtos dentro de condomínio. Há uma seguidora que disse que, inclusive, uma vizinha dela ligou o ferro elétrico, uma extensão, na lixeira do condomínio. Que E a coisa. lixeira contempla uma tomada. E ela, para não gastar energia de casa, porque o ferro elétrico consome, né? Uhum. Ela ligou, a gente foi flagrada. Então, algumas situações constrangedoras. Mas veja bem, André, além disso, existem outros casos pertinentes, que são, por exemplo, os casos de furtos daquelas conexões das mangueiras de incêndio, Ah, né? de bronze, aquilo ali é uma maravilha. E essa sala de controle em tempo real, qual é o impacto que ela tem sobre essas ações? Porque é fácil botar a culpa no servidor da limpeza, no colaborador que vem entregar uma mercadoria, e quando muitas das vezes a gente não sabe quem é que está fazendo aquele Pode furto. ser até um morador. Então, o que você faz para isso? Normalmente, os condomínios que já fizeram o grande dever de casa, que eu considero a ordem, primeiro ter alguém operando. Segundo, o controle de acesso das portarias, pedestres e veículos. Terceiro, câmeras posicionadas em pontos estratégicos, principalmente nas portarias, na área comum e nos elevadores. Depois que ele já fez esse dever de casa todo, e já fez a parte perimetral também, aí sim, vamos partir para os andares e para as escadas. Você pode botar câmeras nas escadas e nos andares, mas vamos dizer que eu não queira, eu quero especificamente resolver o problema da mangueira de incêndio, sem botar uma câmera. Você tem sensores sem fio, que você pode botar nas portas dessas casas de mangueira, né, onde você abriria para pegar o incêndio, e que esse sistema dispara um alarme para a sala de controle, ou para quem de direito. Então, efetivamente, quando aquela pessoa atuar naquele ponto, você, mesmo que não tenha a câmera no corredor, você tem a câmera do elevador, você tem o momento do alarme e você pode acionar a segurança para efetivamente pegar essa pessoa. Mesmo Até para aqueles efeito de curiosos. socorro, Simples, e é até para claro. efeito de socorro de uma pessoa que esteja presa no elevador, Verdade. passando Sim, mal, né, são Bianchini? Mesmo sensores aqueles baratos. curiosos, né? Que Sim. abrem para ver o que tem dentro. Sim, claro, Que claro, negócio é claro. esse e tal? Porque uma mangueira de bronze não é barata, né? Pois Não é. é barata. Então, o grande problema de se furtar isso não é só o incômodo e o dinheiro para se fazer, é todo o processo operacional para você ir lá, reconectar a mangueira. Então, isso tem muito custo. Esse custo não vale a pena que você sofra isso, porque você pode botar esses sensores e ter esse tipo de alarme, vale muito a pena. Quando a esfera. só atende, Bianchini, só atende a região metropolitana do Rio de Janeiro? Não, acho que não, né? Não. Acho que a é gente todo tem o Brasil, é? A gente tem 3 segmentos muito bem distintos dentro da esfera. A gente tem a esfera condomínios, né, que cuida dessa área de condomínios residenciais, comerciais. Nós temos a esfera Security Solution, que é uma empresa de lucro presumido que atende a área industrial também. E nós temos, nesse ambiente industrial, nós também temos um ambiente municipal e estadual. A gente também atua em cidades inteligentes. A mesma tecnologia que você utiliza para um condomínio de grande e médio porte, você utiliza para uma cidade. Você reconhece placas de veículos, você aplica analíticos de imagem diversos de comportamento. Então, a esfera ela tem um espectro bem amplo de operação, mas ela subdivide em CNPJs diferentes Sim. essas atividades. Quando a esfera foi formada, evidentemente foi por alguém interessado. É verdade. Alguém pensou e depois reuniu o grupo. Sim. Sócios. É verdade. É isso. Então, como é que foi essa minha modelagem? A esfera, eu já tinha uma empresa chamada Intelseg, Inteligência e Segurança. Essa empresa ainda existe dentro do grupo. Ela atuou em vários municípios aqui do Rio de Janeiro, na época do período de um projeto chamado PRONASSE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Lembro. A gente implantou em alguns municípios os gabinetes de gestão integrada municipais.
Depois da Intelseg, eu observei que era muito interessante pegar o conceito do GGIM, que a gente chamava, Gabinete de Gestão Integrada Municipal, aplicar o mesmo conceito dentro do mundo municipal, dentro do mundo, desculpe, condominial. Então, esse é o ponto principal. São coisas idênticas. O que você faz para o município inteiro, você faz para um condomínio e estrutura da mesma forma. Só que você tem que obter resultados. Os resultados vêm da coleta de informações. Né? Existe, olha, agora um amigo nosso, que também muito bacana, o Carlos, ele acabou de implantar na USP um sistema de coleta de informações de dados que não é só um CTV. Ele pega dados diversos, até da internet, de mídias sociais, para consolidar informações para a USP tomar decisões de segurança. Então, para o nosso seguidor aqui que está olhando e ouvindo isso tudo, né, é muito interessante entender que a tecnologia ela foi feita para ter um uso e um propósito. A palavra que a esfera mais utiliza é qual é o propósito daquilo que você está fazendo. Então não adianta um condomínio pedir para você, eu quero 400 câmeras no meu condomínio. A minha pergunta logo em seguida é, o que cada câmera dessa vai fazer? O que ela vai me proporcionar? Ah, eu quero um controle facial de última geração para... Qual o propósito disso? Quem é que vai tirar os relatórios, fazer as informações, o recadastro dos condôminos? Então, a esfera se preocupa em sentar na mesa de um conselho, junto com o síndico e os administradores, para planejar as evoluções do condomínio. Para entender. Claro, e a gente hoje brinca dizendo assim, tem o condomínio 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. O condomínio 1.0 muitas vezes fica um pouco deprimido quando ele vê que tudo que ele fez, que ele acha que já resolveu o problema dele, ele só é o condomínio 1.0. É aquele condomínio que tem a tecnologia, tem os prestadores de serviço, porém efetivamente não opera, não gera indicadores. Sim. E o 4.0 quem é? O que já está cuidando das pessoas. Com isso tudo. Esse é o ponto principal. É Ô, muito Bianchini, importante. você sabe que a nossa produção aqui, nosso querido Bruno e nosso querido Roger, que nos trazem as perguntas, nos passam aqui a pergunta de um síndico. Opa! E ele quer saber o seguinte: ele administra um condomínio de grandes proporções, na verdade, uma Perfeito. pequena cidade. E ele quer saber qual é a ideia que a esfera traz de tecnologia, de avanço, por causa das pessoas que se perdem. Até moradores não conhecem algumas áreas. Existe algum sistema avançado de touchscreen, como tem nos shoppings, onde você pode se localizar? A esfera já pensou nisso? Ah, claro, O claro. downtown na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Total. Você Claro, se Não perde é? lá dentro. É Claro, verdade. claro. É importante, assim, você imagina, eu sou um entregador de pizza, né? Meu Uhum. Deus do E eu céu. cheguei no seu macro condomínio de 1.200 unidades, né? E aí, um belo momento, eu entrei, né? Porque contactaram lá com a pessoa que vai receber a pizza, e efetivamente entrei naquele vasto condomínio. E ele disse, olha, é ali, ó, É lá naquele naquele bloco 8. 8. Bloco 8. No bloco 8. Vai ele. Se o cara não tem um mapa, não tem condição. Então, normalmente, a gente indica para os grandes condomínios que eles tenham uma tela ali, uma tela touch, como tem no Rio Sul, como tem nesses shoppings todos, para que o cara seguir nisso. É óbvio que o entregador de pizza está com pressa, é muito difícil que ele faça isso. Então, o interessante é logo na portaria você ter uma tela voltada para o visitante, onde ele aperta um botão e diz, siga esse caminho. Logo na É verdade. entrada, ele, o próprio porteiro, o próprio cara que está cadastrando o visitante, já mostra para ele numa tela o caminho que ele deve fazer, aonde ele está e para onde ele vai. Então ele sairá do seu veículo Sim, e vai à tela. exatamente. Ou ele pode estar, a tela É. pode estar tanto no veículo do visitante, ou pode estar na própria portaria para o próprio visitante fazer, ou distribuída em pontos estratégicos dentro do condomínio. Mas aí Certo. você dá mais informações. Você dá informações, por exemplo, reserva da churrasqueira. Você dá a festa que vai ter, né? Uhum. Informações importantes do condomínio. Então Eu a tenho tela, duas. ela tem muita É informação. importante. Eu tenho duas experiências, por exemplo. Ali no Arouca, existe um clube na Barra da Tijuca, que é o Arouca. Sim, Para chegar ao Arouca, penetrava-se num condomínio. sim, E incomodava todos, né? Que Porque isso? é que lá é uma coisa de louco. Lá para entrar no Arouca, hoje não, conseguiram um acesso fazer um lateral. desvio, né? Mas porque houve uma revolta dos condôminos e é. tal. E a frequência era toda misturada. Claro. Essa é a situação do Arouca, resolveram. E outro dia eu tive uma experiência em Camboinhas. Camboinhas, Niterói, é uma festa lá, né? No final do imenso condomínio, é uma região
com o seu salão de festa e campos de futebol e tudo. Só que para você chegar lá, para quem não conhece, fica perdido dentro do condomínio. É uma rua aqui, uma rua ali, para onde eu viro agora? É isso. Porque falta informação. Claro, e hoje você pode mandar para o seu convidado essa informação pelo celular. Olha, estão te mandando aí o mapa exatamente quando você entrar no condomínio, para onde você vai. Pum, É isso. apertou. É. Mas aí eu não ocupo o porteiro, não ocupo a administração, não ocupo nada disso. É o próprio condômino ajudando no processo de controle de acesso, informação, porque ele tem na mão, é só apertar um botão, manda um Uhum. WhatsApp ou, enfim, manda o Maravilha. convite. Maravilha. Essa lei geral de proteção de dados, ela é muito importante, né? Muito, muito, Muitíssimo. muito. Por quê? Porque hoje é assim. Privacidade, né? E você vê, olha, por exemplo, a gente tem um sistema dentro da Esfera que a gente foi obrigado a desenvolver, que é um conceito bem interessante. Você chega num condomínio, você vê que tem uma administradora que tem o software da administradora. Aí você vê uma empresa de controle de acesso que tem o software de controle de acesso. Aí eu pergunto pro condomínio, cadê o software do condomínio para o cadastro de dados do condomínio? Com o GED, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, os documentos todos digitalizados dos condôminos dentro desse sistema. Aí o condomínio diz, não, isso fica com a administradora. Ali naquele armário, tem Aí- aquele armário ali e Aí tal. você diz, a administradora, se acabar o contrato com ela, leva os seus dados? Ela não leva, ela te entrega os dados, mas numa planilha em Excel ou num banco de dados que você não vai acessar nada. Então hoje a Esfera teve que criar um sistema que se conecta com outros sistemas. Então, por exemplo, você tem uma administradora com sistema X e uma empresa de controle de acesso Y. A gente bota o nosso sistema que se comunica com esses sistemas. Ou seja, o condomínio só cadastra num sistema só. E a administradora mudou. Tranquilo, o sistema ainda se mantém íntegro. E a controle de acesso mudou. Também se mantém íntegro. Então, os condomínios têm que começar a entender que o recadastro dos dados do condomínio, dentro de uma base centralizada que vai permanecer com o patrimônio do condomínio, é vital. Eles não podem entregar isso para terceiros, Uhum. mesmo que sejam terceiros perenes, que fiquem anos lá administrando. Não podem porque são softwares proprietários, são softwares de uma administradora e softwares de controle de acesso. Então, a Esfera se especializou como desenvolvimento de tecnologia a criar APIs, aplicações que se conectam com esses bancos de dados e, a partir desse sistema central, manda informação para os sistemas secundários. Importante, hein? Foi embora a empresa, os dados permanecem. É isso. isso aí. Agora, André, você Facilita. sabe que o Bianchini é síndico, né? Sei. Não é o Timaya, Me mas é o interessa síndico. muito, me interessa muito. Agora, André, o nosso seguidor está querendo saber como é que acessa, qual é o seu Instagram, porque o nosso setor de tráfego do canal, ele direciona esse tipo de entrevista que nós estamos fazendo, uma entrevista riquíssima, proveitosa, ele é direcionado através do tráfego exatamente para síndicos, para administradoras, É para verdade. grandes condomínios. Você já atua numa... Sim. E você deve ter um acervo muito rico, né, Bianchini? É verdade. é Então o verdade. seguidor quer Terrível. saber o seu Instagram, você pode O falar meu para Instagram é a coisa mais fácil do mundo. Esfera Solutions, em inglês. Solutions, tem um S no final. E também o meu site, esferasolutions.com.br. Então é muito fácil achar Esfera. Vocês colocando, vocês já vão achar direto lá. Quer dizer, o síndico faz um convite, Sim, né, começa um contato, sim. e daí reuniões, e vamos partir para as instalações. Bianchini, por incrível que pareça, é o seguinte, a Esfera, ela tem um trabalho que a gente chama de bola de neve, né? A gente vive da beleza da indicação dos nossos clientes. Evidente. Então, olha que coisa interessante. Eu aproveitei os sistemas de controle facial que eu tenho dentro dos condomínios para fazer uma propaganda permitida. Esfera. Eu só boto lá a logomarca da Esfera. Eu não boto telefone, nome, não boto nada disso. Uhum. Quando tem, por exemplo, um Dia das Mães, eu boto na telinha uma imagem do Dia das Mães. Quando tem a Páscoa, eu boto da Páscoa. Isso cria um diferencial de cuidar das pessoas. O que Atenção, acontece? Esses atenção. pequenos detalhes fazem com os industriais que moram nesses condomínios, as pessoas de segurança pública que moram nesses condomínios, os grandes... Despertem eles para perguntam, Novo Horizonte. Que empresa é essa? É. E aí, quando eles vão à internet buscar isso, eles caem no nosso funil Uhum. de informação e a gente atende de forma personalizada. Imagina o seguinte, eu costumo fazer uma analogia. Imagina que a Esfera é uma bolsa.
A gente tenta ser uma Louis Vuitton, sem fazer propaganda. É bolsa, bolsa é bolsa. Serve. A gente tenta botar o máximo de qualidade e o máximo de personalidade. Na costura, a gente na tá costura, junto. no É fecho. parceria mesmo. A gente fala a palavra parceria em vão, né? A gente não, a gente se interessa. A gente vê o problema da pessoa, a gente se interessa. Hoje mesmo eu estava conversando com um condomínio sobre pessoas que foram demitidas dentro desse condomínio, ou se demitiram, melhor dizendo. Sim. Não tem absolutamente nada a ver com o meu skill dentro do projeto, mas é a primeira ligação que eu faço o que você precisa de mim? O que eu posso Estou aqui ajudar? para auxiliar. Como eu posso te auxiliar? Eu estou Comprometimento. disponível. O nome disso é Maravilha, hein? É comprometimento. isso, porque a gente está ali num organismo. Aí é aquela comparação, o condomínio é um organismo, né? Agora, André, uma coisa que é muito importante é o seguinte: você sabe que a nossa entrevista ela tem um tempo, né? E a É gente verdade. gostaria. O assunto é muito sedutor, Falaria por muito horas. envolvente, e eu coloquei até a questão do Bianchini como síndico, porque cada condomínio, Bianchini, tem uma necessidade específica, né? É verdade. A necessidade de um condomínio médio, muitas das vezes, não é a necessidade de um condomínio. Por isso, essa questão que o Bianchini colocou das reuniões antecipadas Sim. é para você fazer uma radiografia da necessidade de cada condomínio. Isso. Mas eu queria perguntar a você o seguinte: a operação dos sistemas de segurança eletrônico, tá? Analisando as informações do síndico, isso qual é o impacto que você vê para melhorar a vida do cotidiano de cada condomínio? Para o nosso espectador, é a coisa mais fácil do mundo. Eu tô com uma dor de dente. Inclusive, vou ao dentista hoje. Maravilha, tô com a dor de dente. Aí vou lá no dentista. Só que eu não sei qual é o dente, não sei qual é o problema, não sei se é a gengiva ou não sei o que é. Então imagina que o condomínio é um corpo humano e a esfera é um clínico geral, né? Então o síndico ou o condomínio, ele precisa de um diagnóstico. Então, quando a esfera entra num novo condomínio, a primeira coisa que a gente oferta é o diagnóstico. Então, a gente tem lá uma série de questões a serem respondidas que muitas vezes a pessoa não se questionou ao longo do tempo. Uma vez todas respondidas, a gente reúne dados para começar a dar os remédios, né? Para realmente melhorar, tirar as disfuncionalidades desse organismo para botar ele funcional. Então, tá com uma dor de cabeça. Dor de cabeça a sala de controle não funciona muito bem. Tá com um problema de nervo. É sinal que o cabo de rede está ruim, não está passando os dados corretos. Então, a gente vai dando remédios para esse processo, para que a coisa tenha uma funcionalidade. Qual é a funcionalidade? É ser. Então, é isso que é importante. Você não é pele, músculo, coração. Você é um ser. Então, essa visão de ser um ser é que a gente tenta trazer para o condomínio também. É o sentido, é o propósito. Qual é o propósito da sua vida? Seu pai, sua mãe perguntaram: meu filho, você precisa de um propósito na sua vida. A gente precisa perguntar isso para o condomínio também. Qual o propósito de todos esses sistemas? Para que eles servem? Não adianta você licitar o melhor CFTV do mundo, a melhor tecnologia. Qual o propósito dela? É a primeira pergunta que a gente faz no diagnóstico. E não vai tirar emprego de ninguém. É nada, muito A pelo situação contrário. é muito sutil, né? Muito pelo contrário, a tecnologia ela vem para melhorar. Olha, imagina as empresas, elas nem imaginam, né? Quando a gente entra para operar, você imagina, o cara da segurança privada está com medo de mim. O cara da limpeza está com medo de mim. Chegou Tá o cara todo para mundo- derrubar tudo. A administração está com medo de mim, está todo mundo com medo que eu pegue o lodo e bote para cima. Quando eles percebem que a gente começa a ajudar eles na jornada de trabalho deles e que a gente está ali para os contratos deles serem melhores, para a informação circular melhor, demanda tempo, é difícil, né? Quando eles percebem isso, nunca mais as empresas saem. A gente faz novas parcerias. É muito interessante. A cada condomínio, a gente tem novos vendedores da gente. São as empresas de limpeza, as empresas de segurança, as empresas administradoras. Elas é que falam: caramba, eu trabalhando com a esfera sou melhor. Eu trabalhando aqui fazendo isso, o André me ajuda, a Então- esfera me ajuda. Então, esse slogan, se você quer ser feliz, faça primeiro os outros felizes, é o da esfera. Maravilhoso, Nossa, no maravilhoso, primeiro com momento- propósito. No primeiro momento que ele chega no condomínio, ele é o X9, né? Exato. Mas, André, eu queria que você soubesse que é um privilégio para nós receber Para mim também. esse pool de informações. Nosso seguidor quer que você deixe aqui uma garantia de que você retornará Com certeza. e não dar com um certeza. podcast só para Claro. ter
tanta informação, Sim, tá? Mas eu quero que você saiba que é uma alegria para nós ter você aqui, para mim também. enriquecendo o nosso trabalho e também gerando informações que são vitais, porque o nosso cotidiano hoje, ele tem uma coisa muito grave, que é a segurança. É Segurança verdade, pública e segurança privada. é verdade, E isso envolve as nossas famílias. é E não é verdade. por outra razão que você foi convidado para enriquecer as informações para os nossos seguidores, para os síndicos também, né, Bianchini? Verdade. Sim, sim. Para os síndicos, para os prestadores de serviço, para todo esse leque de pessoas e empresas que precisam cada vez mais eh, caminhar com as transformações do mundo moderno. E a Esfera tem realmente um trabalho de qualidade. Eu queria deixar para você aqui um convite formal para que você volte ao nosso canal. Com certeza. Queria que o nosso querido Bianchini passasse para você a nossa despedida também e o prazer de estar aqui com você. Perfeito. André Cardoso, é uma honra conhecer uma empresa com essa têmpera, essa vontade de ser útil e executar verdadeiramente o que planeja. É isso. Muitas pessoas planejam muito, mas executam pouco, É verdade. não é? E eu vejo isso na Esfera. Tem credibilidade, tem confiabilidade, tem prazer no que faz. Parabéns, muito Isso. obrigado. Olha, Bianchini, além de agradecer o convite, primeiro eu digo para vocês que eu tenho papo aqui para a gente falar durante Ah, horas, claro. Verdade. dias, porque quando você gosta do que você faz, é a melhor coisa do mundo. Mas o mais interessante é o seguinte, é vencer a barreira da desconfiança alheia sobre essa verdadeira intenção. Isso é muito difícil. Então você tem que ter muita paciência, muita disponibilidade para as pessoas acreditarem que podem chegar a serem melhores dentro da operação diária delas. Uhum. Então, isso é que a gente tem tentado nessa jornada. Mas eu não só agradeço, como eu faço o desafio da gente colocar vários outros temas nos próximos podcasts. E nós Tem temos muito aqui, conteúdo. nós temos aqui outras perguntas, é que não dá tempo, Sim. vai ficar para o próximo podcast, a questão dos golpes que se Ih, multiplicam, nossa, isso é pessoas papo. disfarçadas de empresas que Meu tentam entrar Deus. nos condomínios. Isso Exato. vai ficar para um novo podcast, porque nós temos um tempo limitado. E eu Perfeito. queria agradecer a você, em nome Muito do obrigado. Rogai por Nós, que você esteja aqui outras vezes. Foi um privilégio, te agradeço de coração. Para mim Fica aqui também. o convite, André. E a Fica Esfera conosco. está aí para vocês. A Obrigado. você, nosso seguidor, obrigado pelo prestígio, pela audiência que você nos dá. Em nome do canal, em nome do André da Esfera, em nome do nosso querido Carlos Bianchini, fiquem com Deus e até a próxima edição do Rogai por Nós, Bianchini. Felicidades, Lister e André Cardoso. Para vocês Sejam também. cada vez mais úteis. Muito obrigado e até a próxima.